Olá, meu nome é Natália, sou formada em Publicidade e Propaganda, possuo uma agência de publicidade e marketing que está no mercado há 4 anos e nesse ano eu comecei um novo projeto, que é uma empresa voltada para a produção fonográfica e audiovisual. Sempre me interessei bastante por neuromarketing, por esse universo. Depois que eu comecei o curso pela IBN, eu ia aprendendo a cada matéria e praticando ela dentro dos meus trabalhos e dentro da minha equipe. E isso me possibilitou ver resultados muito melhores. Então, eu comecei a estudar com esse objetivo. De cada matéria, eu estudava e colocava em prática. E no último 1 ano, a minha empresa cresceu cerca de 300%, o que ela tinha crescido nos últimos 3 anos, graças a esse tipo de visão que eu tenho agora. Então, eu agradeço muito a IBN pela oportunidade de conhecer mais sobre o mundo do neuromarketing, de me aprofundar nisso e de poder conduzir a minha equipe e os meus clientes num direcionamento mais certeiro, de acordo com as técnicas de neuromarketing que estamos utilizando. Muito obrigada. Bom, gente, neuromitologia, tá? O que nós estamos falando hoje, basicamente, eu vou passar para vocês por quais caminhos que nós vamos seguir hoje. Quando a gente fala de neuromitologia, nós estamos falando de psicologia, nós estamos falando de antropologia, então, estamos entrando no universo, claro, da mitologia, vamos falar sobre neuromarketing e também sobre storytelling, que é o último item. Não vou entrar profundamente no storytelling, porque isso é a praia do professor Jorge, que é a próxima palestra. Mas eu vou preparar esse terreno para ele, para a gente poder entender o papel do storytelling dentro da mitologia de marca e dentro da neuromitologia estratégica de marca. Então, quando nós falamos, só para vocês entenderem essa minha trajetória de como que a neuromitologia nasceu, claro, eu já foi falado no meu currículo, sou jornalista publicitário, mas no mestrado em 2003 eu estudei especificamente imagem. Isso é um item muito importante para quem se propõe a utilizar a neuromitologia como uma estratégia de gestão de branding. Então, doutorado em 2008, eu aprofundei meu conhecimento em psicologia e mitologia. E, a partir de 2013, eu lancei um livro sobre mito e publicidade, como que eles conversam, que foi finalista do Jabuti em 2014. Então, o livro foi o resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida pós-doutorado. Em 2015, eu começo, então, gente, o namoro com o neuromarketing, né? Eu pensava, eu gosto muito de contar essa história, eu comecei um pouco desconfiado, né? Porque eu falei, será que neuromarketing é uma modinha? É uma coisa assim que o pessoal está falando? Não, né? A gente vai separando o joio do trigo e a gente entende que neuromarketing, também conhecido, né, como neurociência do consumo, eu falo para os alunos sempre, neurociência do consumo é a razão social. O nome fantasia é neuromarketing, porque eles acham que é muito diferente, que tem muita diferença. Não. Então, neuromarketing, para mim, é um nome, né, um outro nome mais fácil de entender no mundo, na realidade, no mercado, para a tal da neurociência do consumo. E, claro, agora, no pós-doutorado, eu estou pesquisando neurociência do consumo, especificamente o efeito da narrativa do story brand baseado numa estrutura mítica no cérebro das pessoas. E esse pós-doutorado está sendo feito junto entre USP e a Universidade de Guadalajara, no México. Então, é lá na universidade que eu vou desenvolver essa pesquisa. Como que o storytelling de marcas, com base mítica, o que ele influencia na atenção, na memória e nas emoções das pessoas. Eu já tenho mais ou menos alguma coisa, vocês vão perceber na palestra de hoje, que eu já tenho alguma resposta, mas eu preciso comprovar isso cientificamente. Bom, vamos, então, o que é a tal da neuromitologia? Eu já fiz uma prévia aí com a Dani, então vocês já entenderam que a neuromitologia é a gestão de marca baseada no sistema mítico, associada a estratégias de neuromarketing, tá? Então, é isso, basicamente é isso. Porém, a gente vai entender um pouco mais sobre o que é mitologia, o que é sistema mítico, o que é o sistema mitomarcário, então qual é a relação de mito e marca, o que tem a ver tudo isso. Então, dentro desses 12 anos que estou pesquisando
mitologia, mitologia de marca, neuromitologia. Então, a gente traz aí muita coisa, muitas informações que vão ser bastante úteis para quem é gestor de marca. Então, o mito, para a gente, é uma outra coisa que é importante falar para vocês. A gente ouve muita palavra por aí pela internet, etc., de neuromitos, tá? Neuromito é uma coisa, neuromitologia é outra coisa. A neuromitologia não é o estudo dos neuromitos, tá? Então, neuromito é aquela coisa assim que a gente fala, são informações na área de neurociência, na área de neuromarketing, que elas não são cientificamente comprovadas. E tem muita gente que acaba falando algumas coisas por aí e que não tem fundamento científico. Isso é o neuromito. Mas a neuromitologia, eu estou falando da mitologia que é da antropologia. É um objeto de estudo da antropologia que eu trouxe para a área de comunicação, para a área de estratégia, para a área de marketing, justamente para poder saber o que eu posso trazer dessas conexões que os mitos desenvolvem com a gente, essa emoção, essa memória, essa atenção que o mito desperta na gente. Como é que eu vou estudar isso daí, dentro que é muito amplamente estudado na antropologia, como é que isso pode ser aplicado no universo da gestão de marcas, no universo do branding? Então é isso, neuromitologia, ela tem a ver com a mitologia da antropologia, não dos neuromitos, né? Bom, quando a gente fala de mito, nós estamos falando de um sistema cultural. Sistema é fácil de entender. O nosso corpo é um sistema. Ele é formado por sistemas. Então, nós temos o sistema circulatório, digestório, sistema nervoso, né? Nós temos o sistema locomotor, reprodutivo. São vários sistemas que, juntando com outros sistemas, formam o que nós chamamos de corpo humano. A cultura funciona do mesmo jeito. A cultura são vários sistemas. Então, nós temos o sistema da comunicação, o sistema da política, da economia, o sistema da arte, o sistema também o sistema mítico. Então, o mito, ele é um dos sistemas da cultura que formam o corpo da cultura. Esse sistema, a mesma coisa com o corpo humano, se você prejudicar, tirar um desses sistemas, você vai demolir o corpo humano, ele não vai funcionar direito. Então, se você tirar um desses sistemas da cultura, a cultura desmorona, a cultura morre, a cultura se desfaz. Tudo está integrado na cultura. E o mito, por mais que a gente ache que o mito ficou lá atrás na ancestralidade, que o mito ficou lá na fogueira, na caverna, só aparecendo na pintura rupestre, a gente vai ver que não. O mito evoluiu na nossa cultura e ele se transformou em outros sistemas. Ele se adaptou justamente para sobreviver na nossa cultura. Então, o mito, enquanto sistema cultural, ele é feito... Por que ele chama sistema? Porque o mito não é só uma história, não é só um storytelling. O mito não é só uma narrativa. O mito, ele é justamente um sistema que é formado por ritual, tempo, totem, magia, arquétipo e, claro, narrativa. Então, você tem todos esses elementos que formam o sistema do mito. O que eu vou me focar hoje é uma parte, porque nós temos um tempo muito curto, e eu vou focar numa parte, que é uma das partes mais essenciais do sistema mítico, tá? E vou só abrir os caminhos, então, para o professor Jorge, que vai falar sobre storytelling, que é o item aí, é um dos elementos do sistema mítico, né? Então, quando nós falamos de mito, e eu falei agora há pouco que o mito evoluiu na nossa cultura para sobreviver, tem um autor chamado Roland Barthes. Ele é um semioticista, um cara que estuda semiótica, francês. O Roland Barthes, ele vai dizer o seguinte, que o mito é uma linguagem que parasita outras linguagens. Então, a gente já consegue ver que, pela fala do Roland Barthes, ele já está dando um caminho para a gente que, pera lá, então o mito, se ele é um parasita de outras linguagens, então ele ainda existe na nossa cultura? Sim. Ele existe em que forma? Na literatura, no teatro, no cinema, na publicidade. E, claro, a marca é outra forma que o mito encontrou de sobreviver na nossa cultura enquanto sistema. Então, essas artes, essas linguagens que vocês estão vendo aí, todas elas têm um DNA mítico. O mito começa lá atrás e ele não morre. Existe um mito ainda contado enquanto história na beira de uma fogueira? Existe. Ele permanece entre nós. Porém, a gente tem outras formas de contar essa mesma história
com livros, com teatro, com arte, com cinema. E, claro, a marca ela é uma das formas que o mito encontrou de sobreviver na nossa cultura. Então, quando nós falamos de mito, sistema mítico, hoje falamos de sistema mitomarcário, que é esse sistema da mitologia da marca. Tá? Então, nós temos hoje um sistema mitomarcário. Esse sistema, ele gira em torno da marca. A marca fica no centro e ela está conectada com vários elementos, como se fosse uma rede, como se fosse uma aranha no meio de uma rede, e ela sente, ela percebe qualquer coisa que se conecta, qualquer coisa que toca em qualquer parte dessa rede. Ela tem total controle disso, a marca fica no centro. Bom, quando nós falamos de sistema mitomarcário, nós estamos falando, então, eu falei de ritual. O ritual, hoje, ele é traduzido no sistema mitomarcário, no sistema mítico, chama-se ritual. Hoje, o ritual ele evoluiu e se transformou em experiência de consumo. Quando nós falamos do tempo, que é essa relação do tempo real com o tempo imaginário que traz o mito no sistema mítico, o tempo hoje, nós estamos falando de atenção, de prender o interesse do consumidor. Nós estamos fazendo com que o consumidor perca o seu tempo real de pagar boleto, de pagar conta, etc., né, de viver a sua vida real para se deslocar para um tempo mágico, que é o tempo da publicidade, é o tempo da estratégia, é o tempo do storytelling. Então, nós fazemos com que o consumidor dê para a gente, sacrifique o tempo de vida deles para prestar atenção na nossa história, na nossa estratégia, no nosso mito de marca. Né? Quando nós falamos de totem ele faz parte de um sistema do sistema mítico, é quando nós pegamos um elemento da natureza e representamos um elemento cultural. Então, quando você fala assim, por exemplo, aquela tribo é a tribo do puma, então significa que o puma é um animal da natureza, ele passa a ser um emblema, uma representação de um grupo humano. Isso é um totem. Mas como que esse totem ele vai ser traduzido no sistema mitomarcário? Ele é traduzido como identidade, é a conexão, está desde o logotipo da marca até a materialidade da matéria-prima desse produto. Ele é uma representação da natureza, só que manufaturado, com muito conceito, com muitos elementos e sentidos culturais. E, claro, toda marca representa uma tribo de consumidores. Toda marca ela é um totem. Mas isso nós não vamos aprofundar sobre isso, é só para dar um exemplo. A magia, que no mito representa a transformação da natureza, a mudança dos elementos, magia tem muito a ver com gastronomia. Você pega um monte de produto, mistura, bota fogo, água, e sal e tempera, e você transforma num outro produto. Isso é transformação. O mito, a magia, isso é magia. No nosso sistema mitomarcário atual, nós traduzimos a magia como transformação. Que a coisa mais transformadora que um consumidor consumir o teu produto, ele sair depois dessa experiência de consumo, ele ser outra pessoa, ele estava com uma necessidade e foi atendido, ele tinha uma dor e foi curado. Então, isso é transformar. Então, e por último, claro, por penúltimo, na verdade, a narrativa que hoje nós traduzimos. Então, claro que o mito ele não pode ser um sistema apenas, e que para a gente perceber o mito, ele precisa ter uma forma de narrativa, que hoje nós chamamos de storytelling. Não vamos entrar nesse mérito também, mas o que conecta tudo isso? Então, nós temos o arquétipo, que ele é hoje traduzido na mitologia de marca, na neuromitologia, como o elemento de conexão. Sem saber, o arquétipo, ele é a base, ele é o tijolo da construção da mitologia de marca, ele é o tijolo, então, da construção da neuromitologia de marca. Então, o que eu vou fazer, então, hoje, o sistema nosso, mitomarcário, ele é isso. Então, nós temos experiência, atenção, identidade, transformação, storytelling, e conectando tudo isso, né, a conexão, ela é, de fato, então, o arquétipo. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Então, eu fiz esse recorte para vocês, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre arquétipo, né, que ele é muito importante. Então, o sistema mitomarcário, ele pode ser organizado, então a gente coloca a marca no topo, coloca o arquétipo e a narrativa como elementos mais importantes, né, nesse sistema mitomarcário. Depois o ritual, totem, tempo, magia, a gente coloca nessa hierarquia, mas essa não é uma visão adequada para a gente gerenciar uma marca a partir do sistema mítico.
do sistema mitomarcário. Nós temos que pensar que a marca é isso, gente. A marca é circular. Não é à toa que os gregos diziam que a esfera ela é a figura geométrica que representa Deus, que representa os deuses, que representa todo o cosmo. Então, quando vocês estão olhando esse desenho aí agora, a marca fica no centro. Lembra que eu falei que ela fica no centro dessa teia? Então, ela tem uma visão periférica. Ela tem uma visão total, panorâmica. Ela tem uma visão de tudo que acontece na sua rede, no seu sistema mitomarcário. Ela sabe o que é o tempo, ela sabe o que é a experiência, ela sabe o que é o ritual, a magia, a identidade, a transformação. Ela tem total conexão, total controle disso. É como se fosse um Deus olhando para a sua obra, né, a sua criação no centro do universo. É isso, tá? Então, quando nós... por que esse símbolo do círculo também? Vou dar um exemplo. Quando nós pensamos, nós ocidentais, nós somos muito lineares. Vou dar um exemplo para vocês de um produto cultural que é muito legal, que é a escola de samba passando na passarela lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A escola de samba acontece num movimento linear. Quando eu fui assistir o Festival de Parintins, lá, né, no norte, né, na região amazônica, eu vi aquele festival onde as pessoas entram na arena e aquilo é uma evolução, uma circunvolução. Ela tem uma coisa que aquilo é mítico, aquilo é mágico, porque no mito tudo acontece ao mesmo tempo, não é linear, não começa. Então a gente tem uma mania, né? É difícil isso que eu vou falar para vocês, mas nós temos uma tendência a pensar linearmente. Eu faço um planejamento aqui, acontece uma coisa aqui, e vai acontecendo as coisas em cadeia. A gente olha para frente e esquece de olhar para o lado, esquece de olhar para trás, esquece de olhar para cima e para baixo. A marca, ela está envolvida de uma forma esférica. Tudo acontece ao mesmo tempo em todas as direções. Então, você que é gestor de brand tem que ter essa noção que é tudo ao mesmo tempo. Não é uma coisa em cadeia. São várias coisas em cadeia acontecendo ao mesmo tempo em todas as direções. Isso aqui que eu chamo de cosmograma mitomarcário. Quando você tem o controle e você coloca em vez de fazer uma hierarquia, em vez de criar uma linearidade, você tem que olhar. E vamos olhar, então, basicamente, para a narrativa, que é o storytelling, e para o arquétipo. A marca, nesse esquema que eu estou mostrando para vocês, a marca está no centro. Claro, ela é o centro. Ela está no centro. Imagina como se fosse uma fruta. Ela é a semente, ela está no centro. Ela que vai germinar ideias, ela que vai guardar todo o conceito da árvore toda, né, numa semente. Então, ela está no meio. A primeira camada dela é uma camada arquetípica, é essa parte preta. A parte alaranjada, que eu estou mostrando para vocês, é a interface, aquilo que se mostra para o público, é o storytelling. Então, arquétipo e storytelling, eles são, né, essa conexão. E quando eu falo conexão espiritual, eu estou falando de uma conexão com os seres do espírito. Tá? O que são os seres do espírito? Isso é um conceito do Edgar Morin, um antropólogo francês, que ele vai falar que o que nós temos nos seres do espírito são os arquétipos, os mitos, os sonhos, os nossos comportamentos, os nossos valores. Tudo isso está presente no nosso imaginário e isso guia o nosso comportamento social, cultural e individual. Bom, então o arquétipo ele representa essa conexão espiritual, enquanto a narrativa representa o storytelling de uma marca. Então tem essas duas principais camadas. O storytelling, que é a interface, é o que todo mundo vê, que vai dar caminho ao que foi construído arquetipicamente da marca, que é o interior da marca. Bom, quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando, então, vamos fazer aqui uma etimologia da palavra, descobrir, né, como que ela se constrói. Arque vem de arqueo, que significa antigo, e tipo é um modelo, é padrão, significa isso. Então, quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando de um modelo, de um padrão que foi colocado na nossa mente há muito tempo. Tá? Foi muito tempo que ela está presente na nossa mente, no nosso DNA. O Jung, que descobriu os arquétipos no inconsciente coletivo, ele vai apresentar, ele é um psicanalista, ele vai apresentar uma série de padrões de comportamentos que nós temos. E então ele chamou isso de arquétipo. Essa conexão espiritual. O arquétipo é justamente essa conexão entre as coisas, entre as pessoas, entre as marcas e os consumidores. Então, quando nós falamos estamos estudando, então, neuromitologia,
nós estamos estudando, claro, temos aí uma relação de psicologia e antropologia, e a mitologia, ela é o elemento, por isso que ela é importante ser apresentada como uma ciência. Quando a gente fala de neurociência, nós estamos falando de um leque muito grande de ciências. Então, nós estamos falando de neurociência propriamente dita, nós estamos falando de neurologia, de anatomia, nós estamos falando de psicologia, antropologia, sociologia. Então, existe um monte, né, várias ciências dentro desse chapéu, desse guarda-chuva chamado neurociência. Existem vários profissionais que se interessam pela neurociência, não só a gente da área de comunicação e marketing. Então, a neurociência ela é um grande guarda-chuva, e quando você pensa em neurociência do consumo, em neuromarketing, vocês têm que incluir a mitologia como uma nova ciência para poder entender o comportamento de consumo das pessoas, e as pessoas esquecem da mitologia. É por isso que eu estou aqui apresentando tudo isso para vocês, e é por isso que eu estou no curso do IBN de neuromarketing, porque mitologia é importante, ela é a base de tudo. Então, quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando de justamente um elemento que está entre o instinto e o racional. Quando Freud, né, todo mundo conhece, quando Freud começou a estudar o inconsciente, em algum momento ele falou assim, que o ser humano é uma página em branco que vai sendo desenhada durante a vida. Aí o Jung, com a descoberta do inconsciente coletivo e dos arquétipos, ele vai falar o seguinte, olha, o homem, o ser humano, ele não é uma página em branco. Ele já nasce com algumas coisas, algum mapa. Tem um mapa na cabeça desse ser humano. E tem alguma coisa desenhada lá. Não é uma folha de papel em branco. Já tem algo desenhado, a gente já nasce. Então, o arquétipo, ele tem um elemento de instinto e um elemento de racional. Ele é, ao mesmo tempo, biológico, porque está falando do nosso instinto animal, e ele é, ao mesmo tempo, cultural. Então, nós temos esse conflito. Então, arquétipo, a melhor definição de arquétipo é um elemento que está entre o cultural, entre o biológico e o cultural. E ele vai dançando ali, ele vai pendulando, como se fosse um pêndulo. Uma hora ele está mais instintivo, outra hora ele está mais racional, mas ele tem esse pé na biologia. Por isso que arquétipo é muito importante para ser estudado pela neurociência. É quase como se o arquétipo fosse, digamos, o cérebro, né, o encéfalo fosse o hardware, se a gente fosse um computador, né? E o cérebro fosse um hardware e o arquétipo, a mente, fosse o software. Então, o arquétipo é esse elemento do software. Ele guia o nosso comportamento. Ele provoca sinapses, ele provoca neurotransmissores e assim por diante. Então, ele tem total conexão com o biológico. Ao mesmo tempo, ele tem toda uma representação cultural, uma representação mítica e também nessas narrativas que nós já vimos que o mito se transformou na nossa cultura. Então, ele é nosso objeto. Só para a gente poder ter uma ideia, o nosso consciente é esse ponto branco. O inconsciente pessoal, existem coisas pessoais de cada um de nós que ficam arquivadas. Vou dar um exemplo de inconsciente pessoal. Inconsciente pessoal é quando vocês se lembram do primeiro beijo que vocês deram de língua nessa vida. Então, se vocês estão rindo agora, se vocês estão lembrando, é porque eu usei uma chave, essa frase, e perguntei para vocês quando e onde aconteceu o primeiro beijo de língua de vocês, um beijo safado. Não estou falando de beijo de criança, de bitoquinha não, inocente. Estou falando de um beijo safado. Se você está rindo, se você lembrou, é porque você tem um inconsciente pessoal. E você acessou essa memória que ficou, de alguma forma, marcada aí no seu inconsciente pessoal. Porém, no inconsciente coletivo, nós temos o quê? Nós temos uma memória que não é minha, não é sua, não é nossa. Essa memória é coletiva, é de toda a espécie humana. Ali habitam os arquétipos. A matéria-prima, segundo Jung, do inconsciente coletivo é o arquétipo. E o que é interessante para quem estuda mitologia, qual é a matéria-prima do mito? O arquétipo. Opa! Então nós temos aí alguma coisa, né? O Jung disse que o mito é a encenação do arquétipo. Então, quando você tem uma marca e você descobre qual é o arquétipo da sua marca, você cria um storytelling. O que você acabou de fazer? Você acabou de encenar o mito. Você acabou de encenar o arquétipo da sua marca. Você colocou a sua marca em movimento, o arquétipo em movimento. Então, quando a gente fala que mito é a encenação do arquétipo, é o arquétipo circulando, o arquétipo em movimento, o arquétipo em forma de narrativa. Então, ele vai circular na cultura.
Claro, se mito, né, a matéria-prima do mito é o arquétipo, a matéria-prima do inconsciente coletivo é o arquétipo. É esse ponto de conexão que vocês precisam entender na hora da gestão de marca por meio da neuromitologia. Então, vocês, quando nós falamos então de marca, nós estamos falando de consumidores na outra ponta, a marca desse lado, consumidores na outra ponta, e que conecta marca e consumidores, gente? Justamente o arquétipo, tá? Então, vamos lá entender um pouquinho de arquétipo para a gente poder conseguir entender, né, esses mecanismos. Arquétipo primordial. O ser humano, a espécie humana, o primeiro arquétipo que ela aprendeu foi essa relação binária entre vida e morte. A base de todos os arquétipos, bem e mal, yin e yang, antes e depois, esses arquétipos binários, a gente começou com vida e morte. No momento que a gente nasce, a gente já aprende que nós, a barriga da nossa mãe era um paraíso, estávamos alimentados, protegidos, aquecidos, não precisávamos respirar, e a gente vem para o mundo e sofre com falta de ar, porque você sai o líquido amniótico do pulmão, a primeira respirada, a primeira inflada de oxigênio dói, né? A gente não lembra disso, felizmente, mas dói, é uma dor que dizem ser lancinante. Você dói para nascer, você começa a sentir fome, você começa a sentir frio. Quando a gente nasce, a gente já entende que entre vida e morte, esses dois arquétipos primordiais, nós já entendemos o que é o prazer e a dor. E a gente vive a vida inteira buscando esse paraíso perdido, voltar a esse paraíso que não era de fome, que era de proteção, que era de abrigo. Então, psicologicamente, todo o consumo, toda a busca de hedonismo, né, do prazer, é para a gente combater e voltar a essa origem, a esse paraíso. Então, vamos parar um pouco de ser filosófico, mas vamos em frente. Olha, ninguém presta atenção que essa estrutura binária, né, a unidade, o binarismo, a trindade, a quaternidade, são estruturas numéricas que são arquetípicas. Então, o próprio número 1, 2, 3 e 4, vocês podem perceber que tudo na nossa vida é organizado dentro dessa estrutura. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou múltiplos desses números. Então, só para a gente poder, um arquétipo binário, bem e mal. Outro arquétipo binário, o yin e o yang. Tá? Então, você tem aí um pouco da luz, né, na sombra e um pouco da sombra na luz. Essa é a base da religião oriental. Tá? Você tem aí, olha, os gregos diziam que o universo foi criado por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Tá? E aí você tem essa organização em 4, é uma organização quaternária. Você tem ainda, quando a gente fala assim, olha, dia e noite, antes e depois, esse arquétipo binário está marcado no nosso cérebro, na nossa mente. Tá? Então, quando a gente pensa, então, manhã, tarde e noite, olha a estrutura ternária. Antes, hoje, depois, todas essas estruturas. Quando você olha para a imagem pintada por Leonardo da Vinci, ele estrutura os apóstolos em grupos de 3, 4 grupos de 3 na pintura. Então, você tem essa estrutura que é quaternária e que é múltiplo, são 12 apóstolos, né? E você tem a figura da unidade em Cristo representada na pintura. Você tem ainda as estações do ano, nós dividimos em 4. Quem disse que tem que ser 4? Né? Então, em algum momento, a gente olhou e falou, tem 4. Será que não tinha uma quinta, uma sexta, né? Alguma coisa intermediária? Né? Se você for daqui de Curitiba, eu acredito que deve ter umas 10 estações do ano, porque no dia, cada dia nosso faz as 4 estações aqui. Isso é tradicional do clima de Curitiba. Tá? Mas nós estruturamos a vida toda em 4. São 12 meses do ano, são 12 signos do zodíaco. São 12 apóstolos. Você está entendendo que esses números eles são arquetípicos? Eles guiam o nosso comportamento? Santíssima Trindade da cultura cristã. Então, você também tem aí uma estrutura ternária. Falando em 3, quem assistiu a série Dark? O tempo todo são 3 mundos, o passado, presente e futuro, o jovem, o adulto e o velho. Olha essa estrutura, né, ternária. O quanto que ela vai mexendo com a gente, mexendo com o nosso imaginário. Quando você tem na própria série Dark, você tem 2 personagens que representam uma estrutura binária, Adão e Eva. E aí você tem outra estrutura binária, né, outro arquétipo binário, onde você tem
o casal, né, o rapaz e a moça aqui, e você tem Adão e Eva no nosso imaginário mitológico cristão. Então você já faz uma comparação, toda vez que a gente compara uma coisa com a outra, nós estamos usando um arquétipo da binaridade presente no nosso comportamento. Então esses arquétipos a gente nunca para prestar atenção. Rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, que eu quero que vocês façam perguntas para mim, a gente está caminhando já para o final, nós temos aí o Jung, ele começa a falar de 8 arquétipos. Tem um livro chamado O Herói e o Fora da Lei. Leiam esse livro, que é muito legal. Ele fala do quê? De 12 arquétipos da criação publicitária. Então ele já fala de 12 arquétipos, 8 arquétipos, 12 arquétipos. Hoje a gente já tem estudos falando de 64 arquétipos, mas pode ver que, curiosamente, a gente faz múltiplo de 4, tá? Mas você tem 64 arquétipos hoje, autores que falam de 12 arquétipos. O Jung começa com 8 arquétipos, mas o Jung já falou, é infinito você estudar arquetipologia, né, o estudo dos arquétipos. É uma coisa infinita, não vai terminar tão cedo e a gente vai descobrir cada vez mais arquétipos. Mas só para a gente passar bem rapidamente, os 8 arquétipos do Jung, ele diz o seguinte, ó, persona, grande mãe, sombra, animus, ânima, self, herói e, claro, o velho sábio. Então esses são os 8 principais arquétipos que o Jung, quando ele começa a estudar os arquétipos e o inconsciente coletivo, ele apresenta. Então a persona tem a ver com a autoimagem, a grande mãe tem a ver com a imagem da mãe, que ao mesmo tempo é amável, pode ser terrível. A sombra é o lado obscuro, a energia masculina é ânimos, a feminina é ânima, o self é um arquétipo que contribui para a nossa autorrealização, a busca do nosso próprio sucesso. O herói é aquele que vence, é um arquétipo que impulsiona a gente a viver os nossos, a vencer os obstáculos. E o velho sábio, que é um arquétipo que habita no nosso inconsciente, que tem a ver com liderança, com sabedoria, etc. É muito interessante tudo isso, porque os arquétipos eles têm a ver com a nossa capacidade de sobrevivência. Eles contribuem para a nossa sobrevivência. Tá? Então, só para a gente ver algumas aplicações desses arquétipos do Jung, quem assistiu o filme Fragmentado, a gente tem todas as personas. O que são as redes sociais? A rede social é um palco de visibilidade. A rede social é um palco para as nossas personas. Nós não somos aquilo que nós colocamos na rede social. Se você escolhe uma foto no melhor ângulo, no melhor filtro, gente, você já está criando uma persona, não é você, tá? Então, olha como que esse arquétipo guia o nosso comportamento. Você está numa festa, sei lá, de casamento, qualquer festa, na balada, aí vem um fotógrafo falando, olha, vamos tirar uma foto para o site da balada, aí você fala, ok, né? Vamos tirar uma foto. Gente, todo mundo põe a mesma pose, todo mundo faz o mesmo sorriso, todo mundo cria uma persona em poucos segundos na frente de uma câmera fotográfica para sair do mesmo jeito. Isso é a persona, é um palco. A gente constrói a nossa persona conforme a gente quer que as pessoas entendam quem nós somos. Tá? A Grande Mãe, para quem assistiu Moana, da Disney, ótimo desenho, muito legal, mas ela mostra exatamente o arquétipo da Grande Mãe. A mãe terrível, né? Porque a mãe terrível é terrível. Se vocês lembram aí da novela, eu lembro, gente, tô velho. Eu lembro da novela Vale Tudo, a Odete Roitman, né? A Nazaré era uma mãe terrível, entendeu? E a Maria do Carmo era uma mãe amável. Você tem os 2 arquétipos. Então aqui, né, Moana apresenta os 2 arquétipos, os 2 lados. Quando esse filme aqui, I Am Mother, assistam, é muito legal, mostra justamente o lado, a mãe terrível e a mãe amável. Quando você fala da sombra, é um arquétipo, é justamente aquela cena do Rei Leão, onde você não é para ir naquele cemitério dos elefantes, é onde ele ri na cara do perigo, né? Filmes usam muito a sombra, o arquétipo da sombra. Alien, Oitavo Passageiro, você está numa nave espacial e tem um monstro comendo as pessoas. Que é coisa mais terrível, mais sombrio que isso, né? Então, o arquétipo da sombra sempre é muito utilizado na cultura pop. E claro, né, eu não estou falando de todos os arquétipos do Jung aqui, mas eu vou trazer o velho sábio, porque ele tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. O velho sábio aparece na cultura pop de várias maneiras, tá? Aparece, o velho sábio, ele é aquele guia, aquele mestre que o herói encontra na jornada do herói e vai ter uma informação, ele vai entregar uma informação, ele vai orientar. É a figura do... Hoje nós somos os mentores, orientadores de mestrado e doutorado,
pessoal que faz mentoria, o pessoal que faz consultoria. Gente, vocês, como profissionais de assessoria de comunicação, de marketing, de neuromarketing e, quem sabe, neuromitologia, vocês são a personificação desse velho sábio. É a pessoa que orienta. E, claro, não vou entrar no mérito, a marca é sempre o velho sábio. O erro do storytelling, o Jorge pode falar depois para mim daqui a pouco, o erro do storytelling é a gente colocar a marca como herói. Não, quem é herói é o consumidor, na narrativa, né? Na narrativa mítica da marca, na mitologia de marca. A marca é o velho sábio. Quando o consumidor entra em contato com a sua marca, ele tem que encontrar a luz, ele tem que ser orientado. Esse é o segredo, tá? De um bom storytelling baseado em mitologia, tá? Bom, e sigamos. Uma outra coisa que é interessante a gente falar, nós temos uma diferença entre arquétipo e imagem arquetípica. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O arquétipo da maternidade, ele é traduzido por uma imagem de mãe. Então, o arquétipo da grande mãe, ele é instintivo, ele é uma coisa nossa. É aquela relação que nós temos animal com a nossa mãe. É aquela relação de primata, aquela relação de mamífero, aquela relação de animal que nós temos, né? As mães com os filhos e os filhos com as mães. E quando nós pegamos e traduzimos isso numa imagem de uma mãe, então o arquétipo ele tem muito mais a ver com o instinto, ele é irrepresentável, segundo Jung, mas a imagem da mãe, ela é uma imagem arquetípica, é diferente. Vou falar uma frase que vai dar nó na cabeça. Toda imagem tem arquétipo, mas nem todo arquétipo pode ser representado por uma imagem. Isso é meio maluco, mas enfim, é isso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de o arquétipo da grande mãe, é uma coisa. A imagem dessa mãe é outra. Ela está na fotografia. Você tem o arquétipo da grande mãe e você tem a imagem arquetípica da mãe que tem como base o arquétipo da grande mãe. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o arquétipo ele é como se fosse um cabide. E você pendura a roupa que você quiser nesse cabide. Então, o arquétipo ele serve para qualquer situação. Ele é a base de muita coisa, de muita narrativa. Ele é a base do mito. O que você coloca sobre ele para ele sustentar é vocês que vão inventar, vocês que vão criar, vocês que vão desenvolver. Não é. É como se o arquétipo fosse como eu falei, ele é um cabide e você vai pendurando as roupas. É como se o arquétipo fosse o seu corpo e você vai trocando de roupa. É como se o arquétipo fosse o ator, que cada momento esse ator, ele veste um personagem diferente. É isso, tá? Então, o personagem do arquétipo, que o arquétipo é a encenação, né? O mito é a encenação do arquétipo, lembra? Então, o personagem que o arquétipo veste é a imagem arquetípica, não o arquétipo em si. Então, a gente tem que vasculhar muitas imagens arquetípicas para entender o arquétipo que tem por baixo daquela imagem. Por isso que estudar imagem é muito importante. Então, olha, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são imagens arquetípicas. Então, quando a gente fala assim, a minha marca tem o arquétipo do governante, o arquétipo do amante, o arquétipo do fora da lei, né? Todo mundo associa o arquétipo do fora da lei com o Harley Davidson, por exemplo, a Apple, que sai da casinha, né? Sai do lugar comum, é o fora da lei. Mas, na verdade, esse arquétipo, ele, quando você começa a representar esse arquétipo na história, na narrativa mítica da marca, na mitologia da marca, você está trabalhando justamente com imagens arquetípicas. Então, neuromitologia compõe a imagem arquetípica da marca, tá? E quando a gente fala de arquétipo, estamos falando de um monte de coisa, gente. Estamos falando assim, a gente fala assim, arquétipo é só para marca? Arquétipo é só com psicologia? Não, a gente consome arquétipo há muito tempo. Então, quem gosta de horóscopo, tá aí, ó. Então, o zodíaco todo são imagens arquetípicas de comportamentos arquetípicos. Então, quando a gente fala assim que eu sou ariano, né, que ariano é esquentado, não leva desaforo para casa, ariano é prático, é frio, calculista. Então, na verdade, eu estou traduzindo o meu comportamento numa palavra chamada signo de Áries, né? Numa expressão signo de Áries. Então, na verdade, nós estamos já em contato com os arquétipos há muito tempo. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Os deuses egípcios. Como é que eu consigo criar uma imagem arquetípica de um arquétipo de uma cultura? Eu transformo ela num deus, tá? Numa mitologia, num panteão mítico,
cada deus representa um arquétipo que representa uma cultura. E a coisa mais louca é, o arquétipo representa um comportamento nosso. Quando nós traduzimos esse arquétipo na figura de um deus mítico, de um deus de uma mitologia, de uma cultura, esse deus ele vai compor o nosso comportamento, ele vai guiar o nosso comportamento. Tem uma frase que eu adoro dos antropólogos, nós criamos os deuses, e os deuses nos recriam. Então, nós criamos as marcas, e as marcas refazem o comportamento, recriam o comportamento dos consumidores. Então, e aí, de repente, os consumidores têm um outro comportamento. Aí nós adaptamos o comportamento, a narrativa da nossa marca, a mitologia da nossa marca, conforme aquele comportamento que nós mesmos criamos. E aí a gente vai fazendo esse ciclo sem fim. Eu não sei se o que a gente consome constrói a nossa identidade, ou a nossa identidade é que constrói o que a gente consome. Eu não sei, eu não tenho essa resposta ainda, por toda essa experiência que eu tenho de mercado e de academia e de pesquisa. Bom, os orixás, para quem é da Umbanda, para quem é do Candomblé, é a mesma coisa. Quando a gente fala assim que Iemanjá é uma mãe protetora, quando a gente fala que Oxum é uma mãe, é uma esposa dedicada, né? Quando nós falamos que a Pombagira, ela é aquela mulher amante, olha quantos arquétipos femininos. Quando nós falamos que Nanã é uma avó doce, então nós estamos falando de vários arquétipos femininos, masculinos, dentro desse panteão africano. Quando os deuses romanos, a mesma coisa, tá? Os deuses gregos, a mesma coisa, são todos arquétipos personificados em forma humana. E quando nós personificamos em forma humana um arquétipo, as pessoas têm mais conexão. É por isso que a marca ela tem que ficar cada vez mais humana, não é humanizada. Eu considero uma marca humanizada tipo Pinóquio, sabe Pinóquio? Aquele bonequinho bonitinho que fala, que anda, que gesticula, que pensa, mas ele não é gente. Então, uma marca humana é diferente de uma marca humanizada. Não é a mesma coisa, tá? Então, a marca humana é quando ela, de fato, ela conquista o público, ela, de fato, reflete o comportamento humano. E lembre-se que uma marca é uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, ela abre conta no banco, ela empresta dinheiro, ela tem todo o comportamento de um ser humano, mas quando está em crise, quando a gente entra numa crise como foi a pandemia, quantas marcas, as máscaras caíram? A gente viu que tinha marca que era Pinóquio, e não era uma marca humana, gente de fato. Então, transformar a marca em gente é importante estudar mitologia. Então, para quem quer trabalhar com uma gestão de marca humana, então a neuromitologia ela é uma das soluções para você trabalhar de uma forma bastante humanizada, subjetiva, imaginária, muito mais condizente com a condição humana do que, sei lá, uma análise SWOT, etc. Nada contra a análise SWOT, tá? É que tem várias matrizes de análise no marketing que elas são muito objetivas. Então, eu acho que agregar a mitologia, agregar a neuromitologia para essas matrizes de análise, isso agrega muito, traz uma humanidade para a tua gestão. Pensando em santos católicos, né? Para quem é católico, eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, eu sou monoteísta. Não, se você é católico e acredita num monte de santo, me desculpa, mas você é politeísta, tá? Então, você tem todas essas representações arquetípicas dos santos católicos, tá? E, claro, a nossa cultura pop, ela tá cheia de deuses, ela tá cheia de celebridades, ela tá cheia de cantoras da cultura pop que são veneradas, cultuadas. E, claro, esses heróis, cada herói da Marvel ou da DC Comics, vocês têm um arquétipo que isso conecta as pessoas. Garanto que cada um de vocês que estão assistindo gosta mais de um herói da Marvel do que outro, porque vocês se identificam com eles. Isso foi pensado, gente, não é uma coisa à toa. Tá? E aí, claro, na publicidade nós temos os famosos 12 arquétipos da publicidade, etc. Então nós já estamos entrando em contato com os arquétipos há muito tempo. Bom, para considerações finais, eu trago para vocês a seguinte ideia, tá? O que arquétipo, então, a gente já viu que arquétipo ele é um elemento que está entre a natureza e a cultura, entre o biológico e o social. Então, portanto, se ele é biológico, ele tem a ver com neurociência. Então, começamos aí. Vimos também que o arquétipo ele também é um elemento do sistema mítico e que ele também é um elemento traduzido como conexão espiritual no sistema mito-macário.
tá? Então é isso. Então o arquétipo ele é muito importante. Porque quando você trabalha a neuromitologia e constrói mitologia de marca, uma narrativa, uma estrutura, uma gestão dentro da mitologia, com a estrutura mítica, você está produzindo memória, conhecimento, sobrevivência. Então o mito, ele sempre mexeu com os nossos instintos. E quando você traz um mito para dentro do storytelling de uma marca, você está mexendo com esses elementos arquetípicos dos seus consumidores. Claro, o mito sempre gera emoção, sempre gerou, ele marca, a emoção marca a sinapse, ela gera memória, e memória representa conhecimento. Por que nós gostamos de histórias? Porque cada história bem contada, ela diz para o nosso instinto, fala, olha, isso é uma informação que você pode utilizar para a sua sobrevivência no futuro. Porque a neurociência descobre que você assistir a um filme, ou você ouvir uma pessoa contando uma história, ou você passar pela situação, para o seu cérebro é a mesma coisa. Então, se ele julga que aquela história não é interessante, não é mítica, porque o mito tem essa questão de sobrevivência, né, de informações de manual de instrução para a vida. É isso que o mito faz. Se eu julgar, se o meu cérebro julga muito rapidamente que aquela história não está legal, não vai me servir para nada, eu já não presto atenção nele. Então, contem boas histórias. O Jorge vai poder falar de storytelling daqui a pouco. Claro, o mito ele gera recompensa, porque ele gera dopamina, ele gera esse vício, esse prazer. E, claro, a narrativa mítica dentro da estrutura da neuromitologia, ela vai gerar dopamina do mesmo jeito. Ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, do apego, que tem a ver com proteção, conexão, bem-estar. Então, o mito conecta. Se você estiver desenvolvendo um bom mito na tua marca, ele vai certamente conectar as pessoas. E, claro, mitos estão no nosso DNA. Então, quando vocês olharem para uma narrativa de uma marca, comece a perceber que essa narrativa ela tem um inimigo, essa narrativa tem um herói, essa narrativa tem um sábio, um velho sábio, que é a própria marca. Comece a perceber, qualquer coisa, você vai para um shopping, é mal atendido, o que você conta no domingo? Sexta-feira eu fui para o shopping, aí você tem uma situação. É natural do ser humano contar histórias. Então, está no nosso jeito. E as pessoas só vão prestar atenção se você souber contar essa situação que você passou no shopping de mau atendimento de uma forma criativa, senão ninguém presta atenção em você. Então, história está no nosso DNA. A marca, para mim, dentro dos meus estudos, dentro da minha pesquisa, está muito clara que a marca é um mito atualizado. Tá? Bom, e essa frase aqui do Joseph Campbell, adoro essa frase, o sonho é o mito privado, o mito é o sonho coletivo. Aqui vou dar dicas, que eu vi que está todo mundo dando dicas de leitura, né? Então, para abrir a mente, A Era da Iconofagia, leiam esse livro, é muito legal. O Herói Fora da Lei é onde eu trouxe os 12 arquétipos para vocês, tá? Se vocês quiserem, então, pode procurar o meu livro, Mito e Filme Publicitário, é esse que foi finalista, fiquei entre os 5 finalistas na categoria Comunicação em 2014, né? Então, se eu fiquei finalista do Jabuti, gente, então é sinal que esse livro tem alguma coisa legal aí, tá? Mas eu explico toda essa estrutura quaternária, essa estrutura mítica das marcas e da publicidade, o quanto que ela é muito clara. E para quem quiser se aprofundar em mitologia de marca, então eu tenho 4 e-books, esses são e-books, aliás, são smart books, a Sintagma Editores lançou, entra lá no site da Sintagma, vai na livraria, baixa os 4 livros lá, são livros para serem lidos em celular, são smart books, é um produto novo da Sintagma, e aí eu explico tudo isso e mais um pouco, né? Isso que eu falei para vocês hoje é só uma parte de um desses e-books, então baixem esses livros hoje que vocês vão curtir. E quem quiser fazer pergunta para mim, que se não der tempo de fazer pergunta aqui hoje, temos aí mais ou menos 10, 9 minutos, sigam o Neuromitologia, estou no Instagram, @neuromitologia, estou com um podcast Spotify, toda semana tem áudio novo, é rapidinho para não perder tempo, 3, 4 minutos, tá? Cada áudio, cada programa, cada episódio, e estou no YouTube também, gente, então é isso, tá? Então me sigam, tiram as dúvidas, se não conseguir perguntar hoje, e muito obrigado.
existe um curso de neuromarketing? Pois é, eu, Fred Garcia, faço parte deste curso de educação à distância promovido pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Este curso contempla mais de 30 módulos, todos eles com muita informação, muitas apostilas, e os professores são de ótima qualidade. Eu, como administrador, já consegui colocar em prática alguns conhecimentos dados pelo curso. Para os novos alunos, muito bem-vindos, e para os antigos alunos que continuem nesse curso. Então, a primeira pergunta que eu faço, né? Afinal de contas, será que a gente é um líder contagioso ou contagiante? E eu começo contando a história da Priscila para vocês. Quem era a Priscila? Priscila era uma jovem na casa dos 25 anos, mais ou menos, melhor vendedora da empresa. Aquela vendedora que levava todos os prêmios. Todo ano, a Priscila ganhava o prêmio de melhor vendedora da empresa. Mas nem por isso os colegas não gostavam dela. Pelo contrário, todo mundo adorava a Priscila. Ela era aquela colega benquista, simpática, que todo mundo adorava ter por perto. Priscila era jovem, bonita, gostava de se arrumar, gostava de ir aos bares. Ela era mãe solteira, mas o fato dela ser mãe solteira não tem nada a ver, tá? Eu tô falando só que ela era mãe solteira para você entender o resto da história, tá? Então, ela era mãe solteira, tinha um filhinho de 5 anos, ela morava com os pais e... ela era uma pessoa cheia de vida, cheia de vida. A única coisa que fazia com que a Priscila mudasse um pouquinho o semblante dela era quando alguém falava do chefe dela. Isso fazia com que ela mudasse, sabe? Com que ela perdesse um pouco da vitalidade dela. Mexia um pouco com a Priscila. Você já parou para pensar? Isso até outro dia eu discuti com o professor Pedro. Já parou para pensar que toda segunda, as reuniões de venda sempre são segunda-feira, né? A neurociência já explica que é pior dia, pior horário, mas vamos em frente, né? Naquela segunda-feira, reunião de vendas de manhã. E a Priscila não apareceu. Aí o chefe dela já começou a gritar, já começou a falar alto, já começou a depreciar a Priscila, falando assim, aposto que foi pra balada ontem, aposto que isso, aposto que aquilo. E a menina nunca tinha faltado a uma reunião de vendas. Nunca. Todos aqueles anos de empresa, ela nunca tinha faltado a uma reunião de vendas. Aí os colegas começaram a se olhar, começaram a falar o que será que aconteceu com ela, porque tinham certeza absoluta que tinha acontecido alguma coisa com ela. Eles tinham certeza absoluta que tinha acontecido alguma coisa com ela. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá, começaram a ligar para ela, né? Começaram a ligar para ela e começaram a ver o que tinha acontecido. E quando eles ligaram para ela, o telefone celular dela não atendeu, começou a dar na caixa postal. E ligaram para casa dela, também ninguém atendeu. Aí eles falaram assim, será que o filho dela foi para a escola? Porque sempre... Aí é que entra o filho, tá, gente? Era ela que levava o filho para a escola. E aí o filho estava na escola. Tá? E aí eles não quiseram preocupar os pais dela, porque os pais dela trabalhavam fora. Eles falaram assim, vamos esperar a reunião acabar, e aí a gente vai lá e vê o que aconteceu. A reunião acabou perto do meio-dia, eles continuaram ligando para ela e nada, celular nada, telefone de casa nada e tal. Aí eles foram na casa dela. Quando eles chegaram na casa dela, gente, o carro tava lá. Eles falaram assim, ela tá em casa. Olha lá, o carro tá lá. Ela tá em casa. Aí eles entraram, bateram a campainha, ninguém atendeu também. Eles falaram assim, gente, aconteceu alguma coisa com a Priscila. Aí, numa atitude heróica, né, eles foram lá e derrubaram a porta, porque eles tinham certeza que ela estava dentro de casa e que tinha acontecido alguma coisa. Eles derrubaram a porta e eles encontraram a Priscila dentro de casa. Ela estava no quarto dela, gente, e ela estava enforcada. Por que eu começo a minha palestra com uma história tão chocante para vocês? Primeiro, porque é uma história real. Ela aconteceu em São Paulo, ali perto da região de Alphaville, ali em Barueri, perto de Alphaville. E segundo, porque a história da Priscila, a gente está conhecendo o final. Agora, a história do Gustavo, do Guilherme, da Maria Eduarda, de tantas outras pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar durante a minha pesquisa, eu não conhecia o final. A tua história e a história dos teus liderados, a gente ainda tem a oportunidade de mudar. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Tá? Então, veja só, as empresas, elas são feitas de pessoas. E as pessoas são emoção. Né? Nós somos por emoção. Então, dizer que as empresas não são feitas de emoção seria um erro, um grande erro a gente falar. Então, as empresas são feitas de emoção. Agora, nós não temos, a gente não para se perguntar muito quais são os impactos dessas emoções no nosso ambiente corporativo. E por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque a gente, como líder, não tem muito tempo para ficar se perguntando. A gente fala assim, Ale, tem gente que fala assim para mim, você quer que eu vá ficar conferindo quem é que chorou no banheiro todo dia? Você acha que eu tenho tempo para isso? Eu falo assim, não é essa a questão. A questão não é ficar administrando mimimi, ou ficar vendo quem chorou no banheiro, ou algo parecido. A questão é a seguinte, a questão é que todos nós
somos cobrados, todos nós, o tempo todo, independente do nosso cargo, independente da nossa posição hierárquica, independente do seu departamento, todos nós somos cobrados por resultados. Tá? E se as pessoas não estão bem, elas não trabalham bem, elas não produzem bem. Então, a questão é a seguinte, isso interessa para nós. Em algum momento, isso interessa para nós, tá? Então, a dor emocional, ela já é um subproduto do ambiente corporativo. Você me fala assim, não existe sucesso sem dor, tá, gente? Isso já é fato. Um dia você tem dor nas costas porque você ficou o dia inteiro sentado assim, tô aparecendo ainda? Você ficou o dia inteiro sentado assim e não percebeu, porque ficou ali envolvido no teu trabalho. Outro dia você quis impressionar alguém, né? Você botou um sapato que te apertou o dedão o dia inteiro. Aí quando você tirou o sapato, você quase morreu. Tava até com enxaqueca por causa do pé. Aí outro dia você tinha uma apresentação importante, enfim, ia um cliente importante, ou o teu CEO. O que aconteceu? Você ficou com gastrite o dia inteiro. Então, assim, isso acontece todo dia. Tá? Mas o fato é que isso tudo não pode virar o que eu escuto de muitos alunos meus das escolas de negócios. Eles chegam para mim e falam assim, Ale, sabe aquela gastrite? Virou uma úlcera e eu tive que fazer cirurgia. Sabe o meu dente que eu precisei arrancar? Pois é, virou mais 5 que eu perdi. Eu engordei 3 quilos em uma semana. Eu perdi 10, eu tô perdendo peso direto e não sei porquê. Aí tem gente que até acharia bom, né? Mas enfim, não vamos comentar. Mas tem gente que fala assim para mim, Ale, eu tive o primeiro infarto aos 34 anos. Eu tô falando de coisa séria, tá, gente? Às vezes sou brincalhona, mas eu tô falando de coisa séria. Eu tive o primeiro infarto aos 34 anos. Eu falo assim, mas quantos você já teve? A pessoa fala assim, eu tô no 4º. Quantos anos você tem? 42. Então, assim, tem coisas que olha e fala assim, não tá certo isso. A gente não pode achar, se acostumar com uma vida doente achando que isso é normal. Não, definitivamente a gente não pode se acostumar com isso. Tá? Então, o que eu vejo muito são alunos me trazendo esses problemas e falando assim, eu acho que isso acontece com todo mundo, porque antigamente nos refeitórios, nas áreas comuns, a gente até trocava receitas de bolo. E hoje a gente troca receita de remédio, né? A gente pergunta assim, qual que você tá tomando agora? Aí o outro fala assim, não, esse daí eu já tomei, sabe o que é? Esse daí me deixa lesado. Aí o outro fala assim, não, sabe o que é? Esse daí para mim não funcionou. Quer dizer, gente, isso não é normal, não. Tá? Então a gente não pode achar que uma sociedade doente é uma sociedade normal. Então o que transforma essa dor emocional em toxicidade é a resposta que o nosso organismo dá, ou de uma maneira nociva, ou de uma maneira curativa. Né? Então, se for de uma maneira curativa, ele se torna contagiante. Se for de uma maneira nociva, ele se torna contagioso. Tá? Aí alguém me pergunta assim, mas Ale, tem dor curativa? Existe isso? Aí eu falo assim, existe. Tá, existe. Deixa eu explicar o que é uma dor curativa. Uma dor curativa é quando, por exemplo, você passa uma meta para uma pessoa da sua equipe, tá? Mas você passa uma meta, assim, 1 ou 2 pontos acima do que a pessoa tem capacidade para entregar. Tá? Aí ela vai receber aquela meta, vai falar assim, ui, difícil, né? Vai até dar aquelas borboletas no estômago dela, mas ela vai falar assim, eu acho que eu consigo, né? E a própria execução, o prazer da execução da tarefa, mesmo que seja difícil, no final do mês vai ser a recompensa. Então, foi difícil? Foi, mas foi uma dor curativa, porque ao final ela se tornou algo contagiante. Agora, quando você passa uma meta para uma pessoa 10 pontos acima do que ela tem capacidade para entregar, não acho que ela vai entrar em estado de flow, porque ela não vai entrar. Ela já vai receber a meta com gastrite. E no final do mês, em vez de ela te entregar a meta, ela vai te entregar um atestado. Porque ela vai ser um efeito dominó. Tá? Ela vai começar, em equipe de venda, a gente vê muito isso acontecer, né? E ela vai começar a virar um efeito dominó, ela vai começar a ficar doente, e você vai ver que cada vez mais pessoas da tua equipe estão ficando doentes, até porque a gente distribui mal a meta, né? A gente acha que todo mundo tem que ter a mesma meta, como se todas as pessoas fossem iguais. Então, isso se torna nocivo e acaba sendo algo contagioso. Tá? Aí, de repente, no meio da minha pesquisa, eu me pergunto assim, mas então, afinal de contas, o que é liderança tóxica? E vocês podem ver até outras definições, mas a minha definição de liderança tóxica é a seguinte, tá? Liderança tóxica é toda liderança capaz de gerar uma toxina, tá? Assim, tipo uma toxina no ar, como se fosse purpurina, assim no ar, tá? Uma toxina que cause dor. Que tipo de dor? Dor de qualquer tipo, seja ela física ou psicológica. Por quê? Porque a dor física é mais fácil de tratar. Você vai lá, toma um comprimido, engana o corpo e tal, e
em pouco tempo você acha que melhorou. Agora, a dor psicológica não. A dor psicológica é mais complicada, até porque a gente não sabe o tempo que o nosso organismo vai demorar para dar uma resposta. Tá? Então, a liderança tóxica é a liderança que traz dor, seja ela física ou psicológica. Aí algumas pessoas me perguntam assim, tá, Ale, acho que entendi, mas então isso é a mesma coisa que assédio moral, por exemplo? Não, não é a mesma coisa que assédio moral. Então, presta atenção. Olha aqui, olha para mim, tá? Nem toda toxina é proveniente de assédio. Mas todo assédio acaba se tornando tóxico e isso é contagioso. Deixa eu explicar melhor para você entender. Eu vou perguntar aí quem já foi demitido alguma vez na vida. Tem gente que tem vergonha de contar, né? Mas então, já que... Tá bom, eu vou responder então a minha própria pergunta, tá? Eu fui demitida 2 vezes na minha vida. A primeira vez, eu era recém-formada, eu tinha 20 para 21 anos, e eu estava trabalhando, era meu primeiro emprego, assim, com carteira assinada, aquela coisa. Eu estava me achando o máximo. E eu trabalhava numa empresa grande, minha formação original é jornalismo, e eu fazia assessoria de imprensa, trabalhava no departamento de marketing, meu chefe era poderoso, a empresa era enorme, meu chefe era poderoso e tal. E eu achava, assim, aquilo um máximo, né? Aí, um dia, meu chefe chegou para mim e deu em cima de mim, desgraçado. Deu em cima de mim, né? Assim, e até o fato, assim, de alguém dar em cima de você pode não significar muita coisa, porque, né, tem gente que até a gente não tem tempo para nada, né? Não tem tempo nem para sair, para conhecer alguém legal. Às vezes a gente conhece alguém legal no corredor. Legal, bacana, tem gente até que casa, né? Na empresa e tal. Mas eu não foi o caso. Né? Não era meu tipo. Tá? Aí, né, vamos dizer assim, que eu não cedi aos encantos dele. Aí ele foi fino, ele não me demitiu no mesmo dia, nem no dia seguinte. O desgraçado me demitiu 2 dias depois. Ele me chamou na sala dele, falou assim, viu, Alessandra, você pode pegar suas coisas e ir embora. E eu, na minha ingenuidade da idade, né, olhei para ele e falei assim, mas o que foi que eu fiz? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, foi o que você não fez. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? O que eu vou falar para as pessoas? Porque vocês imaginem o seguinte, eu tô falando, hoje já é difícil a gente denunciar. Eu tô falando de uma coisa que aconteceu há mais de... Não vou fazer conta, vai fazer conta. Mas eu tô falando uma coisa que aconteceu assim há mais de 25 anos atrás. Né? Então, veja só. Se naquela época já era difícil, eu não contei pra ninguém, fiquei morrendo de vergonha. Aquilo foi extremamente tóxico pra mim. Eu fiquei assim com trauma. Eu nunca mais queria ter chefe homem. Nunca mais na minha vida fiz assessoria de imprensa. Um horror. Foi extremamente tóxico, tá? Aí a segunda vez que eu fui demitida foi há uns 15 anos atrás, assim. E eu achava que eu tava no auge da minha carreira. Achava assim que daquilo eu não ia passar. E eu tava me achando o máximo também. Engraçado, a gente não precisa muito pra gente se achar o máximo, né? Eu tava me achando o máximo e tal, papapá. Aí um dia meu chefe olhou pra mim e falou assim, o dono da empresa olhou pra mim e falou assim, Alessandra, pega as coisas e vai embora, né? Eu falei assim, mas como assim, pega as coisas e vai embora? O que eu fiz? Né? Porque assim, dias de passagem, eu não tinha nem vida pessoal. Mas eu não tinha vida pessoal por minha culpa, porque eu só fazia trabalho, gostava tanto daquilo que eu só fazia trabalhar, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, pega as coisas e vai embora. Eu falei, como assim, pega as coisas e vai embora? Ele falou assim, o que eu fiz? Falei pra ele, né? Ele falou assim, já fez. Fez tão bem que a gente não precisa mais de você. Falei, meu Deus, o mundo acabou naquele minuto, né? Aí eu peguei minhas coisas, né? Fui embora. E assim, vou te falar. Dá uma olhada aqui, ó. Apesar da idade, a pele é boa. Naquela época era melhor ainda, uns 15 anos. No mesmo dia, minha cara se encheu de espinha. Fenômeno psíquico, né? Minha cara se encheu de espinha. Eu tive acne rosácea. Não sei se você já ouviu falar. Eu tomei 2 anos um remédio chamado Roacutan, desgraçada de forte. Um remédio chamado Roacutan. Não adiantou nada. Né? E se eu encontrasse alguém na rua que tivesse trabalhado comigo naquela empresa, dobrava assim, minha cara de espinha. Olha, eu vou falar para vocês, tratei com Roacutan, tratei com homeopatia, fiz macumba, tudo que vocês podem imaginar, não adiantou nada. Foi passar depois que eu casei. Meu marido não sabe. Então, assim, é fenômeno psíquico, é da nossa cabeça. Então, voltando aqui para a tela. Nem toda toxina é proveniente de assédio. Vocês vejam, a segunda vez que eu fui demitida, não teve assédio, mas foi tóxico. E a primeira vez teve assédio e foi tóxico também. Então, só para a gente entender essa coisa. Então, a liderança, ela é a responsável por fazer o reconhecimento da dor. Por quê? Porque o líder é quem vai fazer a intervenção. Tá? Então, o líder, ele vai ser o manipulador da toxina.
Tem líder que nasceu para criador, as pessoas já viram como tem. Esse é o tóxico desgraçado de tirano. É aquele que você vê de longe e fala assim, aquele ali é tóxico. Ele pisa em todo mundo. E ele faz isso por diversos motivos, gente. Ou por trauma infantil, ou por sede de poder, ou porque ele se sente inseguro frente à competência dos outros. Então, assim, por N motivos ele faz isso. Ele pisa nas pessoas. E aquele ali, você fala assim, ele é tóxico. Você fala, é tóxico, e né? Você reconhece de longe. Agora, o problema é você reconhecer o tóxico de longe, que não é assim, que tem boas intenções, tipo você, eu não sou tóxico, eu sou tóxico. É o tóxico de boas intenções. É aquele que tenta amortizar a dor das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu tenho certeza absoluta que você um dia já foi, na melhor das intenções, tentar tirar a dor de alguém e pegou para você. Aí você chegou em casa, tava todo mundo te esperando, uma energia boa e tal. Aí você chegou com uma energia horrorosa e acabou com a energia da tua casa inteira. Todo mundo te esperando, você acabou com a energia. Pelo menos uma vez na vida você já fez isso. E aquela energia ruim não era tua, era de alguém que você pegou, que inocentemente você tentou ajudar, não conseguiu. Muitas vezes você não consegue tirar a energia da pessoa, a coisa ruim, e pega para você. Então ficam os dois com energia ruim. Aí tem aquele que é boa intenção, tenta tirar a energia ruim da pessoa, tira, mas pega também. Aí tem aquele que tenta tirar a energia ruim da pessoa, tira, não pega, mas passa para todo mundo. E tem aquele que é o campeão, que não tira, pega e ainda passa para todo mundo. Esse é o campeão, né? Mas o fato é que, gente, ambos são nocivos. O único que não é nocivo, sabe quem que é? É aquele preparado. É aquele que vai lá, tira a dor da pessoa e joga no mar. Esse é o líder preparado. São raríssimos esses, tá, gente? Então, a habilidade de um líder em manipular os sentimentos tóxicos afeta uma organização inteira. Por quê? Porque isso pode ser tanto contagiante quanto contagioso. Tá? Aí, de repente, no meio da minha pesquisa, eu me pergunto assim, mas será, então, que um líder saudável pode se tornar contagioso, então intoxicar todo mundo? Um líder saudável? Esse foi o ponto-chave da minha pesquisa. E eu cheguei à conclusão que sim. A resposta é sim, um líder saudável pode fazer isso. Assim como uma mãe, veja bem, passou. Assim como uma mãe que ama demais um filho e acaba sufocando o filho por excessos de amor e acaba sendo tóxica. Tá? Aí entra no contexto, eu descobri que eu era tóxica. Eu não tenho vergonha, vou contar para vocês, rapidinho, porque senão vai acabar meu tempo. Eu tenho muita coisa para falar. Um dia minha equipe chegou para mim e falou assim, Lê, nós vamos falar com você e tal. Falei, podem falar, eu sempre fui muito acessível. Falei, podem falar. Aí eles falaram assim, não, tem que ser na sala de reunião. E eu falei assim, mas por que na sala de reunião? Né? Não, porque tem que ser, a gente só ia na sala de reunião para assim, em caso de extrema unção, sabe como? Eu falei, então tá, vamos para a sala de reunião. Aí cheguei na sala de reunião, já fiquei em pé, porque reunião tem que ser rápida, reunião tem que ser em pé. Aí eu fiquei em pé. Aí eles olharam para mim e falaram assim, não, vamos sentar. Falei, mas sentar? Por que sentar? Aí eles falaram assim, porque é delicado. Eu sentei e já comecei a me chacoalhar. Falei, gente, é melhor vocês começarem a falar rápido, porque eu tô nervosa, né? Aí eles olharam para mim e falaram assim, sabe o que é, Ale? É que você vem fazendo algo que tá atrapalhando a nossa performance. Falei, eu? O que eu tô fazendo? Aí eles olharam para mim e falaram assim, você vem interrompendo a gente o tempo todo. Falei, eu? Primeira coisa, negação. Falei, eu não faço isso. Aí os 20 olharam para mim assim, o tempo todo. Aí eu falei, gente, na boa, aqui um parênteses, né? Se uma pessoa te fala que você faz uma coisa e você acha que não faz, você manda pro quinto dos infernos e pronto, resolvido. Eu não faço, acabou-se. Agora, se 20 pessoas te falam que você faz uma coisa e você acha que não faz, você não tem argumento, porque 20 estão te falando que você faz, né? Aí eu olhei para eles e falei assim, bom, gente, o negócio é o seguinte, vocês estão me falando que eu faço uma coisa que eu não sei o que faço. Então, se eu não sei o que faço, logo eu não sei como é que eu vou parar de fazer. Comecei a ficar nervosa, né? Falei assim, eu preciso de ajuda, então, preciso de ajuda. Né? Falei, vou ganhar tempo. Falei assim, vamos fazer o seguinte, 3 dias, então, nós vamos, o líder fala nós, né? Falei, vamos pensar, vamos para casa, vamos pensar numa solução. E daqui 3 dias a gente volta aqui, se reúne com uma solução, o que vocês acham, né? Aí eles olharam para mim e falaram, não, tudo bem, beleza.
Fui para casa e chorei. Falei, que traição. Faço tudo quanto é tipo de curso. Liderança isso, liderança servidora, liderança aquilo, liderança não sei o quê, para ter tempo, para servir. Aí, quando chega para servir, eles falam que eu estou atrapalhando, né? Achei uma traição. Chorei. Aí, 3 dias depois, estou lá eu, na maior sonsice, né? Eles chegam para mim e falam assim, e aí, vamos para a sala de reunião? Falei, fazer o quê? Eles falaram assim, não, a gente não tinha combinado. Falei, é mesmo? Vamos sim. Eu não tinha pensado em nada, né? Aí cheguei na sala de reunião, já me posicionei como líder, né? Olhei para eles e falei assim, e aí, vocês pensaram numa solução? Aí eles olharam para mim e falaram, sim, nós trouxemos a solução. Gelei na hora de falar. Falei, qual é a solução? Olha a criatividade dos caras. Eles me trouxeram um protótipo. Sabe aquelas bolachas de churrascaria? Que de um lado, deixa eu ver se eu acho aqui, não tem. De um lado é verde para virar carne, se vira verde para virar carne, e do outro lado é vermelho para não virar carne. Então, eles falaram assim, então, Helena, nós fizemos um protótipo, vamos colocar aqui em cima do computador. Simples assim. Se tiver no verde, você pode vir, se tiver no vermelho, você não pode vir. E eu olhei para aquilo, né? Falei, tá bom. Só que é o seguinte, tem 2 condições para eu aceitar esse negócio aí. Falei, a primeira condição é que esse negócio não pode ficar virado no vermelho mais de 70% do dia, porque senão ninguém vai se falar. Falei, e o segundo negócio é o seguinte, eu também quero uma bolacha dessa, porque vocês também me interrompem. Então, se é para educar, vamos educar todo mundo. Naquele dia eu fui para casa e chorei também. Mas você sabe que depois foi legal, né? A médio e longo prazo assim, foi interessante, porque além de eu descobrir que eu era tóxica, né? Né? Eu ia indo, aí eu via que o troço estava no vermelho, eu voltava. Então, ok, né? Não é o fim do mundo você descobrir que você é tóxico. Presta atenção, não é o fim do mundo. Porque todo mundo tem um nívelzinho de toxicidade, tá? Então, não é o fim do mundo você descobrir que você é tóxico. O fim do mundo é você ser tóxico e não descobrir. Esse é o fim do mundo, tá? Mas vamos em frente, então. E aí, o que acontece? Depois de tanto me questionar, eu entendi que a liderança tradicional já não me trazia mais novas respostas para os problemas antigos. E foi na neuroliderança que eu fui descobrir novas respostas para problemas antigos. Foi estudando a biologia do indivíduo, a biologia do ser humano, e entendendo como é que funciona o ser humano, tá? É que eu pude ser uma líder mais inteligente, vamos falar assim, né? Não que eu seja burra, nem que você seja burra, mas a gente pode maximizar nossa inteligência. Através da neuroliderança, eu entendi como é que a gente poderia melhorar a eficiência, explorar os processos do cérebro por trás das decisões, analisar os comportamentos e as interações no trabalho e fora dele. Pena que eu não vou poder explorar tudo isso hoje com vocês, porque só me deram 1 hora, não deu para negociar, tá? Então, vejam, as partes do cérebro que são envolvidas lá na reação do medo, que os outros palestrantes já falaram, que eu vi, tá? Estão ali no nosso sistema límbico, estão ali nas amígdalas, tá? Então, quando um líder é tóxico por natureza, ele vai colocando medo nas pessoas. E o que isso faz? As pessoas que estão machucadas, imagine assim que o sistema límbico dela começa a sangrar. E quando o sistema límbico começa a sangrar, aquele sangue vai vazando. O sangue vai vazando para fora do sistema límbico e chega no córtex. E quando o sangue chega no córtex, sabe o que acontece? Paralisa. A pessoa não pensa. Ela não pensa. Uma pessoa machucada, ela fica obcecada pela dor e pelas origens da dor. E aí o que acontece? Ela não consegue se concentrar, ela não é criativa e ela é incapaz de gerar excelência. Então não adianta você ficar dando porrada. Não adianta porrada em cima de porrada, porque só vai jorrar sangue para tudo quanto é lado e a pessoa não vai produzir. E se essa dor for tóxica, esse resultado vai se maximizar. Tá? Isso mexe com a nossa neuroplasticidade cerebral, isso mexe com as nossas interações sociais, que não vai dar tempo de explorar isso aqui hoje, mexe com os nossos estados afetivos, com os nossos hormônios, com os nossos neurotransmissores, tá, gente? Então, aqui os principais, que todos vocês já conhecem, que é a noradrenalina, nossa concentração, estado de alerta, energia, serotonina, obsessões, compulsões, memória, dopamina, prazer, recompensa, motivação. E quando você cruza tudo isso, como neurolíder, você começa a ver quanta coisa legal você pode fazer dentro do simples, tá? Dentro do simples, não vamos complicar. Tem gente que gosta de complicar para se achar inteligente, porque daí ninguém entende e a pessoa começa a se achar inteligente. Veja só, Peter Drucker, que é o pai da administração, ele já falava assim, para os problemas mais cabeludos, as soluções mais simples. Tá no simples, tá, gente? Já vou dar um exemplo prático para você, tá vendo? Ó, isso tudo vai mexer na cognição e no humor. Vou dar um exemplo prático.
Eu tinha uma pessoa na minha equipe, vai dar tempo, tô dizendo. Eu tinha uma pessoa na minha equipe que ela falava assim, até as 10 da manhã, ela não falava com ninguém. Depois das 10 da manhã, ela era uma flor, assim, né? E depois de uns anos, aquilo começou a me encher o saco, né? Eu ainda não era neurolíder, ó. Eu ainda não era neurolíder. Aquilo começou a me encher o saco. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, vou acabar com essa história, né? Olhei para ela e falei assim, escuta, eu quero entender o que está acontecendo. Você é bipolar? Ou é de lua? O que é? Porque antes das 10 você é uma pessoa, depois das 10 você é outra pessoa. O que acontece, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, nada, é que eu só acordo depois das 10. Ah, entendi, né? Eu ainda não era neurolíder. Então eu tinha aquela coisa ainda assim de poder, sabe? Poder. Aí eu falei assim, desgraçada, ela vai ver então, vai acordar antes, porque eu sou diurna. Esse horário para fazer palestra aqui é quase que um castigo, porque eu já tô de pantufa desde as 7, né? Eu já tô de pantufa desde as 7. Então, assim, para mim é um castigo esse horário, mas não deu para negociar, né? Então, assim, eu falei, vai acordar antes. Por quê? Porque se eu acordo antes, todo mundo tem que acordar antes, entendeu? Essa coisa de chefe, né? De chefe que não é neurolíder. De gente que estuda liderança tradicional. E sabe o que eu fazia? Eu pegava e marcava a reunião que ela tinha que participar sempre antes das 10. E ficava, né? Instigando. Aí depois que eu comecei a estudar neuroliderança, eu fui entender o seguinte, que eu precisava extrair o melhor dela, certo? E quando você precisa extrair o melhor de uma pessoa, não adianta você marcar no pior horário dela, né? Então, eu comecei a marcar reunião, as reuniões que ela precisava participar depois das 10. E mudou completamente tudo. Então, não adianta a gente querer medir força com coisas que a gente não tem poder para medir. Aí alguém chegou para mim e falou assim, então você virou refém dos teus liderados? Claro que não. Eu virei mais inteligente, porque eu preciso de resultado, entendeu? Então, assim, é você usar a tua inteligência, é botar na tua mesinha do coffee break, em vez de botar bolo de cenoura com calda de chocolate, que é uma delícia, né? E a gente botar umas coisinhas menos gostosas, talvez, mas mais apimentadas, vamos falar assim, para fazer as pessoas raciocinarem melhor. Então, vejam só, Daniel Goleman já falava, né, que nós não podemos causar trauma na vida das pessoas, né? Nós precisamos trazer significado para a vida delas. Esta é a nossa responsabilidade enquanto líderes. Eu entrevistei muitas pessoas e tem uma delas, que eu vou passar o vídeo agora, tá? Que prestem atenção, porque o vídeo tá ruim, o áudio tá ruim, a menina não mostrou o rosto. Então, assim, prestem atenção, porque a história é muito boa. Vou rodar o vídeo para vocês. Foi uma proposta muito boa que me fizeram. Eu larguei tudo aqui em Curitiba, fui sem conhecer ninguém nem nada. No começo era muito bom, sabe? Fui muito bem recebida, inclusive por essa gerente, que depois eu sofri assédio moral por parte dela. Eu já não conseguia mais dormir à noite. Eu acordava gritando. Tanto é que numa dessas ocasiões um dente meu acabou quebrando de madrugada, porque eu forçava a mandíbula, assim, né, vamos dizer, eu fechava assim, e numa dessas vezes eu acordei, acordei e meu dente estava quebrado. Eu fui humilhada, fui difamada, caluniada, falaram horrores até sobre a minha vida pessoal, coisas que nunca aconteceram, e eu acabei não aguentando a pressão, porque eu voltava para casa todos os dias chorando, eu não queria nem voltar mais de ônibus e carro, nem nada para casa, eu voltava a pé, porque eu não queria nem que as pessoas me vissem, eu voltava chorando para casa. Um dia de manhã, após várias humilhações diárias que eu já sofria, ela um dia chegou com essa boneca de manhã, a boneca era uma bonequinha de pano, assim, pequena, e cabelo roxo, e ela falou assim, ela colocou a boneca na minha mesa e falou na frente de todo mundo, a partir de hoje, essa boneca vai representar você. Cada vez que você fizer alguma coisa, que você mandar um e-mail sem a minha autorização, que você me falar alguma coisa que eu não gosto, do que você não concorda com o que você fala, eu vou pegar essa boneca e eu vou torcer um pouco o pescoço dela, porque ela vai representar você. Eu vou fazer tudo nela que eu gostaria de fazer em você. Eu acabei infartando. Infartei dentro da empresa. E desde então eu tomo medicação que eu vou ter que tomar pro resto da vida e faço acompanhamento médico. Eu não quero mais trabalhar para ninguém, para empresa, para nenhum gerente, porque eu fiquei com pânico, assim. Então, eu cheguei a ser contratada depois por uma empresa para trabalhar e na primeira
no primeiro sinal de um gerente que tinha, que eu percebi que ia acontecer alguma coisa, eu não esperei, eu já pedi a conta. Então, assim, eu criei um pânico. É meio chocante, né, gente? Mas eu gosto de mostrar a realidade, eu gostaria de não precisar mostrar, obviamente, mas eu gosto de mostrar a realidade porque a gente acha que isso está meio longe da gente, e eu vou dizer para você, isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina, tá? Agora você veja o seguinte, uma dor que ela é mal manipulada, ela afeta, sim, o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque ela vai abrindo brechas no nosso organismo, tá? Para tudo quanto é coisa ruim entrar. Você já reparou quando você está muito estressado, a tua imunidade baixa, né? Você pega fungo, você passa na frente de um ventilador, já pega gripe. Então, assim, por que estão fazendo propaganda aí para remédio para imunidade, para não pegar Covid? Por quê? Porque aí tem que fortalecer a nossa imunidade. Agora, quando você está trabalhando demais, quando você está sendo tóxico para você mesmo, tá? Quando você não manipula bem uma dor, tá? Isso afeta teu sistema imunológico. E isso pode abrir brecha para a doença entrar no teu organismo. Isso é contagioso. Da mesma forma que o inverso é verdadeiro. Tá? Uma dor bem manipulada, ela também mexe de uma forma positiva com o sistema imunológico. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, isso foi milagre. Claro que eu não vou discutir fé, né? Fé é de cada um. Mas, assim, tem muita coisa que acontece dentro do nosso cérebro, memeticamente falando, tá? Que foi uma dor bem manipulada, tá? Que afetou, sim, o sistema imunológico, que fez com que uma doença pudesse ir embora, e foi algo extremamente contagiante, tá? Então, veja só, muita gente me pergunta assim, Ale, como é que faz para acabar com a toxicidade, então? Dá a fórmula aí pra gente, conta o segredo. Gente, é tão simples que não tem segredo, tá? O único jeito, a única forma para você realmente acabar com a toxicidade é você tirar a pessoa do ambiente tóxico. Não tem outra forma. Tá? Ah, não. Mas eu não posso sair do ambiente tóxico. Eu não posso pedir demissão do meu emprego ou demissão da minha casa. Porque tem gente que chega para mim e fala assim, posso te dar uma dica? Às vezes eu tô saindo do palco, quando ia pro palco, né? Quando eu tava saindo do palco, a pessoa chegava para mim e falava assim, posso te dar uma sugestão, uma dica? Claro, eu sempre aceitei, adoro. Se tiverem sugestões, por favor, me deem. Aí eu falava assim, pode, claro. Aí falava assim para mim, por que você não começa a fazer palestra sobre marido tóxico, filho tóxico, esposa tóxica, né? Ou ainda, por que é só líder tóxico e não liderado tóxico? Tem gente que briga comigo com esse negócio. Eu falo assim, gente, é o seguinte, deixa eu falar, presta atenção, tá? A lógica é igual para todo mundo. No caso, o objeto do meu estudo foram os líderes, mas a lógica da questão da toxicidade é igual para todo mundo, até porque todos nós temos algum nível de toxicidade dentro da gente. A forma como a gente usa isso é que vai dizer se a gente está sendo mais tóxico ou menos tóxico, porque o que pode ser tóxico para um, pode não ser para o outro. Eu posso chegar para a pessoa A e dizer assim, você é incompetente, hein? Tá louco? E eu viro as costas, a pessoa ri da minha cara, e fala assim, já se olhou no espelho, né? E não faz nem coceira para aquela pessoa. Aí eu chego para a pessoa B e dou o mesmo comando, tá? Eu falo assim, mas você é incompetente, hein? Aí a pessoa vai pro banheiro chorar. Então vocês vejam, o que foi tóxico para um não foi para o outro. E o comando foi o mesmo, tá? Então os organismos são diferentes, eles têm sistemas imunológicos diferentes, tá? Então a única forma de a gente acabar com a toxicidade é tirar a pessoa do ambiente que é tóxico para ela. Tá? Eu vejo, por exemplo, filhos que cresceram em ambientes extremamente tóxicos, quando atingiram maioridade, enfim, que saíram de casa, vejam só, não deixaram de amar os pais, sob hipótese alguma, mas, e também não mudaram suas personalidades, mas mudaram seus comportamentos. Tá? Descobriram que voar era possível, conseguiram se libertar, e foram descobertas sensacionais. Eu tive a oportunidade de presenciar alguns casos, e foi, assim, sensacional, tá? E eu vejo pessoas que chegaram para mim e falaram de infarto, de tudo, e eu encontro depois, ex-alunos e tal, que chegam para mim e falam assim, como é que você tá agora? Tô ótimo! Mas escuta, você sarou daquele que você estava com a doença? Sarei! Como? Né? Eu quero saber como que você sarou, porque eu pesquiso o assunto. Eu saí daquela empresa. Eu saí da empresa que eu trabalhava, fiquei bom. Então, assim, às vezes você fala assim, mas como? De um dia para o outro você melhorou? Eu saí da empresa, né? Então, quer dizer,
é assim, tá, gente? Infelizmente é assim que funciona. Então, você tira a pessoa do ambiente tóxico. Aí tem gente que fala assim, tem gente que chega para mim e fala assim, mas Ale, na boa, não dá para sair agora. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí eu falo assim, tudo bem. Tem alguma forma de você amortizar a toxicidade? Tem. Que bom, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode amortizar, mas você não vai acabar com o problema, tá? Você vai estar fazendo, sabe o que com o teu organismo? Você vai estar fazendo isso aqui, ó. Um ioiô com o teu organismo. E isso pode ser muito ruim mesmo, tá? Porque você está tirando o tóxico, voltando o tóxico, tirando o tóxico, voltando o tóxico. Isso pode ser muito ruim. As pessoas às vezes me perguntam assim, Ale, qual que é o momento certo de sair? O momento certo de sair é antes de você adoecer. Porque uma pessoa doente, ela demora mais para conseguir recolocação no mercado. Então, pense nisso, tá? Então, assim, uma pessoa, para conseguir recolocação no mercado, que quando ela não está doente, ela consegue isso mais rápido do que se ela estiver doente. Primeiro, ela tem que se curar para depois ela ir para o mercado de volta. Então, o momento de sair é antes que você esteja doente. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. Vamos aos fatos. O que você pode fazer para amortizar, tá? A gente precisa buscar tarefas que deem muito prazer na execução, para que você possa equilibrar o teu organismo, né? Produção de dopamina, estado de flow, entre outras coisas. Por exemplo, se você gosta muito de tocar instrumento musical, arranje uma parte do seu dia para fazer isso. Se você gosta muito de dançar, vá dançar. Se você gosta de correr, vá correr. Se você gosta de artesanato, vá fazer artesanato. Se você gosta de... vá fazer o que você gosta de fazer e que principalmente te dá muito prazer na execução da tarefa, mesmo que seja uma coisa esquisita, tá? Vá fazer. Por quê? Porque você precisa dar um equilíbrio para o teu organismo. Mas lembre-se o seguinte, isso é um paliativo, não é a solução. É como alguém que está com problema de enxaqueca, por exemplo, vai lá e toma um comprimidinho para dor de cabeça. Você não resolveu a enxaqueca. Você resolveu naquele momento a tua dor de cabeça. Mas a enxaqueca tá lá, fazendo assim, em você, tá? Ela tá ali pulsando em você. Então vai ser um paliativo. E se você ainda por cima tiver um ambiente tóxico em casa também, então você tá fazendo isso aqui, ó. Tipo um eletrocardiograma, assim, é isso que você tá fazendo com o teu organismo, tá? Você tá sendo tóxico também para você mesmo. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Então a gente precisa fazer uma manipulação eficiente para minimizar isso. Desinfecção, ela só acontece se você tirar a pessoa do ambiente tóxico. Mas algo que a gente pode realmente fazer é trabalhar com a prevenção, tá? Pensar quando a gente contrata as pessoas muito mais por habilidade comportamental do que por habilidade técnica. Porque é simples, gente, habilidade técnica você desenvolve. A gente hoje ainda continua contratando por habilidade técnica e demitindo por habilidade comportamental. Quer dizer, essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha, tem alguma coisa esquisita aí no meio do caminho. Este mapa, tá? Eu desenhei, que faz um resumão de tudo que tem no livro, tá? Então, aqui a gente vê, desde o momento que um meme tóxico, não estou falando de meme da internet, tá, pessoal? Estou falando de meme de memética, né? Vamos subir a régua aqui. Meme de memética. Então, desde o momento que um meme tóxico entra dentro do corpo, do organismo, tá? Então, esse meme tóxico, ele pode entrar sem dor ou com dor. Se ele entrar sem dor, o que acontece? Ele acaba virando uma informação. O hospedeiro é fraco e ele vai ser esquecido com o tempo e vai morrer rápido. Tá? Agora, se ele entrar com dor, aí ele tem dois caminhos. Tá? O hospedeiro ele é mais forte. Ou ele vai virar uma doença física ou ele vai virar uma doença psicossomática. Se ele virar uma doença física, a gente vai buscar um tratamento físico, vai ao médico, papapá, né? Agora, se virar uma doença psicossomática, isso vai trazer um prejuízo muito maior. Principalmente porque o tempo do tratamento vai ser indeterminado. Então, o que acontece aqui? Tudo isso é para mostrar para a gente que o que a gente mais precisa, não só hoje, mas sempre, só que talvez só hoje que a gente tenha se dado consciência disso, tá? Que nós precisamos atingir a nossa a busca mesmo, né? Quanto que a gente precisa da busca da conscientização espiritual, por quê? Porque a gente precisa buscar novos signos para a nossa vida, porque a gente precisa fazer o processo de restauração disso tudo, para aumentar a nossa autoestima, para o nosso desenvolvimento acontecer de uma forma muito mais natural, tá? Porque quando você tem as pessoas certas nos lugares certos, você não precisa ficar fazendo ações motivacionais externas.
Quando você tem a pessoa certa no lugar certo, você, como gestor, só precisa se preocupar com uma coisa, e não desmotivá-las. Porque as pessoas certas nos lugares certos, elas são automotivadas. Tá? Então, a gente está fazendo o contrário. A gente contrata as pessoas e fica motivando de fora para dentro, enquanto que, na real, a gente deveria fazer o oposto, né? Então, quando fala de crescimento, busca de prazer, cura e, finalmente, a desintoxicação, caso seja necessário. Tá? Então, veja só, um ambiente saudável, ele é composto de pessoas saudáveis. Isso é o que vai fazer com que as empresas se tornem saudáveis. Porque tem gente que acha que empresa saudável é empresa que dá lucro. E não tem nada que ver uma coisa com outra. Né? Empresa saudável é uma empresa que tem pessoas saudáveis. E empresa doente não é empresa que não dá lucro, empresa deficitária. Empresa doente é empresa que está todo mundo tomando remédio. Isso é empresa doente, tá? Então, quando a gente fala de empresa saudável, a gente está falando de um ambiente que se transforma, que é contagiante, né? As empresas saudáveis, elas vão precisar entender que secar as lágrimas de uma pessoa passa a ser tão importante quanto fechar um bom contrato. Tá? Então, eu acho que o caminho passa a ser esse. E a gente começa a ver, né? Eu escrevi esse livro vai fazer 3 anos, e a gente começa a ver que está todo mundo buscando esse caminho só agora. Isso me deixa feliz, por um lado, mas me deixa triste de saber que a gente tem que buscar esse caminho, né? A gente não deveria precisar buscá-lo, mas eu fico feliz de saber que existe uma assertividade e que existe uma luz no fim do túnel, desde que as pessoas se conscientizem de que este é o caminho para a nossa liderança, e este é o caminho para que a gente seja mais feliz, não só no nosso ambiente de trabalho, mas na nossa vida pessoal também, porque uma coisa é a consequência da outra. O primeiro vídeo que eu passei para vocês, que mostrava a moça que não mostrava o rosto, do voodoo, lá, tudo, ela passou por um processo de transformação. Eu acompanhei ela. E, bom, eu vou mostrar o vídeo. O vídeo fala melhor que eu. Vou rodar o vídeo para vocês acompanharem o que aconteceu com ela. Agora ela mostra o rosto. Meu nome é verdadeira Gisele. Se tudo der certo, logo vocês vão ouvir falar de mim dentro da fotografia newborn. Eu estou mais confiante, cheia de esperança, e voltei a fazer uma coisa que há muitos anos eu não fazia, que é artesanato, que é tricô, crochê, macramê. E eu até estou montando uma página agora na internet que eu vou começar a vender os produtos, os props que eu vou usar, né, que eu uso na fotografia newborn. Eu quero mostrar o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que me faz bem e me deixa feliz. Se eu fosse chefe hoje, porque se tudo der certo, logo eu serei chefe, porque eu pretendo abrir meu estúdio de fotografia, né, a minha lojinha virtual, eu quero algumas pessoas trabalhando comigo. E a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar que a gente pode ser chefe, sendo amigo, sendo amiga da pessoa, respeitando e fazendo as pessoas felizes também. Assim, há mal que vem para bem, né? Aquele mal lá atrás, ele veio pro meu bem, porque eu acabei descobrindo mais coisas que eu gosto de fazer. Penso muito mais em mim hoje em dia. Tudo que eu faço é pensando no meu bem-estar. Continuo pensando no bem-estar das pessoas, mas ainda penso no meu bem-estar também, né? Mais que antes. Chefe contagiante é uma pessoa que trabalha junto com a sua equipe ou com o seu funcionário. É uma pessoa que ensina, mostra o caminho e não tenta puxar o tapete da pessoa. Ela estende o tapete para a pessoa passar e trabalhar junto com ela. O trabalho é importante na vida da gente. Estar numa empresa boa, ter um emprego legal, um salário bom é muito importante para o crescimento nosso, mas não é o essencial. O essencial é a nossa saúde, é estar rodeada de pessoas boas, pessoas positivas, porque isso ajuda muito. Não adianta você estar ganhando um salário altíssimo, estar trabalhando numa empresa, né, a melhor empresa de onde você mora, e você está triste, chegar em casa desanimado, triste, está rodeado de pessoas ruins, pessoas negativas. Não, isso não... O dinheiro não é tudo. O importante é você estar feliz, estar fazendo o que gosta, porque o restante é consequência. Logo, talvez vocês ouçam falar bastante de mim.
Eu sempre acabo me emocionando com a Gisele, porque eu fiquei tentando, gente, durante 2 anos na minha pesquisa, achar uma definição para líder contagioso, líder contagiante e tal, coisa bonita, né? E, de repente, a Gisele, eu pergunto para ela assim, né, no meio do vídeo, o que é líder contagioso para você? O que é líder contagiante? E ela me sai com essa, né? A melhor definição de todas veio dela. Então, o crédito, o mérito tem que ser dela, né? Então, vocês vejam que para os problemas mais cabeludos, as soluções mais simples, né? Meu eterno agradecimento, minha eterna gratidão a Gisele, pela pessoa que ela é e pela pessoa que ela se tornou depois de tudo isso que aconteceu com ela. Então, vocês vejam, de tantas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de checar as histórias, de tudo isso, o que me faz pensar, né? O que me faz pensar? Me faz pensar que nós temos muito para construir, nós temos muito para viver. E o que eu quero deixar hoje aqui para vocês é uma grande reflexão, é uma pergunta. Afinal de contas, você é um líder contagiante ou contagioso? Porque a história da Priscila, que a gente viu lá no começo da minha apresentação, a gente conheceu o final. Mas a sua história e a história dos seus liderados, você ainda pode escrever. Pense nisso. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Aqui estão todos os meus contatos. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo. Ainda quero responder as perguntas, por isso ainda temos um tempinho. Caso alguém tenha interesse em adquirir o livro, eu fiz um cupom especial aqui para o pessoal do IBN, para vocês. No meu site, você consegue comprar autografado. Site com cadeadinho, tudo certinho, tá? Você consegue comprar o livro autografado. E no carrinho, você digita o cupom IBN. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, você ganha 10% de desconto no seu carrinho, para você comprar o que você quiser no site, tá bom? É só digitar o cupom IBN, tá certo? Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E que nós possamos nos encontrar mais vezes em nossos caminhos, tá? Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Moassab Geraidini, eu sou profissional de marketing e comunicação, atuo no mercado aí há mais de 20 anos e eu estou fazendo o curso de Neuromarketing EAD do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, o IBN Brasil. Eu me inscrevi o ano passado, comecei a fazer e tem módulos diversos, são 26 módulos que vão de neurobiologia até neuromanagement. Os professores fazem casos práticos, dicas de aplicação no dia a dia. O curso tem bastante conteúdo teórico e prático, então é muito interessante. E além disso, a gente também tem plantões de dúvidas, aulas extras, muitas coisas bacanas no curso. Eu recomendo aí o curso de neuromarketing do IBN Brasil. Fica a dica.